99% das startups de IA estarão mortas até 2026. Veja o porquê. Texto aqui do Civrinas, 14 minutos de leitura. Foi escrito no dia 12 de maio. 14 minutos de leitura, provavelmente aqui a gente vai fazer uma leitura um pouco mais dinâmica, né? Basicamente significa que a gente não vai ler tudo, vamos pular algumas partezinhas aqui. No final dos anos 90, eu era estudante em Berkeley e observava o boom das .com se desenrolar como um sonho febril. Tráfego equivalente a receita, adicionar .com ao final de algo fez com que investidores investissem em aspirantes a empreendedores. Startups sem modelo de negócio compraram anúncios no Super Bowl e muitas pessoas se tornaram milionárias do dia para a noite. Muita gente não sabe disso, né? Não viveu essa época. Mas no final dos anos 90, ali, principalmente entre 95 e o início dos anos 2000, houve realmente esse boom das .com, né? As .com, esse boom significa basicamente assim, se você criasse um site, e esse site, sei lá, vamos botar, tinha muita, por exemplo, um exemplo que aconteceu aqui, que eu me lembro assim de cabeça, era as páginas amarelas. Você fazia um site de páginas amarelas e cobrava por visita. Sei lá, não falar em Brasil, né? Vamos falar que eu cobrasse ali R$1 por visita. E aí eu ia gerando receita em cima disso. Então, muitas empresas, né? Lógico, a gente tá falando de um tempo, né? Início dos anos 2000. Mas houve esse período ali do início da .com, muito similar a outros períodos que aconteceram depois. Teve o boom dos apps, teve o boom dos microserviços, teve vários booms aí em tecnologia durante, né, a passagem dos anos. Mas esse aqui foi um bem legal, porque, por exemplo, no início dos anos 2000 foi quando começaram a surgir os blogs, a coisa de gerar conteúdos fotologs. Existia toda uma fomentação de geração de conteúdo na internet que impulsionou, né, talvez a internet do jeito que a gente conhece ela hoje. Durante meu estágio na Sun Microsystems em 99, eu dirigia por 101 prédios de escritórios cobertos de outdoors do Alta Vista, Exit e outros nomes fadados à extinção. Exit, sei lá. Em 2001, esses prédios estavam vazios. No verão seguinte, fui a uma festa de lançamento onde uma startup gastou o que deve ter sido $500 só para anunciar que começaria a cobrar por um produto que vinha oferecendo de graça. A sala estava cheia de investidores de risco e ninguém se importou. Quando me formei em dezembro de 2000, a festa já tinha acabado. De Berkeley, eu tinha a vista perfeita do outro lado da Bahia, em frente ao desabamento. Acho que ele quis dizer a forma como ele via, né? Ele via os prédios do outro lado. E agora, 25 anos depois, estamos de volta. Os rótulos mudaram, mas a lógica não. Inteligência artificial é o novo .com. Apresentações de startups, mas dessa vez muitas nem sequer fingem ser donas da tecnologia em que foram criadas. Cara, então, isso aqui provavelmente está acontecendo bastante. Eu não tenho muito contato com startup. É algo que eu quero passar a ter daqui para frente para ver, conhecer o ecossistema. Não que eu vá criar nada, não tenho nem... não tenho intenção e nem talvez o know-how necessário para isso. Mas, né, já estou numa idade um pouco legal ali para poder começar a ter contato com esse veio. O que eu vejo, assim, de por alto na internet é exatamente isso. No início dos anos 2000 ali, a galera pelo menos queria falar que criou o que estava sendo vendido, né? Hoje em dia não, o pessoal tá falando abertamente que eu tô usando a API do ChatGPT, eu tô usando a API do não sei o que, do Gemini, enfim. Então, do Cloud. Então, tá um negócio meio estranho. Olhe mais de perto e verá que é um castelo de cartas. Os wrappers dependem da OpenAI, a OpenAI depende da Microsoft, a Microsoft depende da NVIDIA, a NVIDIA é dona dos chips que dão energia a tudo isso. Ninguém está no comando, todos estão expostos e ninguém está agindo como se isso fosse um problema. Aqui ele gerou uma imagenzinha, né? Infrastructure, AI Powered, né? Criado por IA. API Costs, né? Porque isso é um... Cara, então, API Costs, que apesar da brincadeira, o lance que eu tenho falado é que isso gera um custo muito alto. Inclusive, é um dos motivos pelos quais eu aponto que não haverá substituição de mão de obra humana por inteligência artificial. Isso é muito caro. Imagina você criar um produto que depende
de forma unilateral, de uma API, e essa API vai te custar $200 por mês. Cara, $200 por mês é um custo baixo, se você parar para pensar num produto de larga escala. Mas não vai custar só isso, com certeza. E aí você tem que parar para pensar que beleza, a gente vê falando de empresas que estão alocadas, né, no lugar e tal, pode ter só menos ainda. Mas eu acho que para grandes escala de processamento, isso vai custar muito mais caro, com certeza. A gente está falando de milhões de requisições, a gente está falando de uma série de questões ali. E eu tenho sempre falado que esses $200 não pagam o custo do desenvolvimento dessas ferramentas, né? $200 por mês que eu pagar, eu não pago, mas que eu pagar para a OpenAI para eu ter acesso ao ChatGPT na melhor versão dele, isso não paga o custo do ChatGPT para ser desenvolvido. E não paga nem a quantidade de token gerado, de processamento, né? Então, eu tenho falado bastante dessa coisa do custo. Eu acho que o custo, eu contratar uma API para poder, por exemplo, gerar o código do meu produto, como é que vai ficar isso? Quanto que vai custar isso, entendeu? Então, sei lá. O problema dos wrappers de inteligência para aluguel. A maioria das chamadas ferramentas alimentadas por IA são apenas uma interface bonita envolvida na API da OpenAI. A ficha caiu quando dei uma olhada nos bastidores de uma ferramenta de pós-produção de podcast que eu tinha contratado. A promessa? Carregue sua transcrição, receba os posts em redes sociais, resumos e até rascunho de newsletter. UX impecável, fluxo de trabalho fluido e $60 por mês. Aí fiz as contas. Tier pricing. O plano básico é de graça. Custa para OpenAI de 10 a 50 centavos por uso. Plano de entrada $29, né? De $1 a $2 total. Markup de 2,8%. O plano de meio 69 e o top plano $200, né? Aqui tem mais ou menos o custo do uso da API. Se eu soltasse a mesma transcrição em uma pasta e chamasse a API da OpenAI diretamente, eu poderia replicar todo o fluxo de trabalho em 5 minutos, por menos de $4. Mesmo sem escrever código, eu poderia simplesmente pedir ao ChatGPT para me guiar. De fato. Entendi. Isso aqui é o preço da ferramenta que ele contratou e isso aqui quanto que isso custa em média para o ChatGPT, né? Quanto que a ferramenta está pagando para o ChatGPT por isso, entendi. Não havia sistema, nenhuma infraestrutura, apenas marcação. Foi aí que percebi isso. Isso não é um produto. Eles são pipelines rápidos grampeados a uma interface de usuário. Entrada uma transcrição, processo alguns prompts codificados, como resuma isso, transforme em um tweet, gere uma publicação no LinkedIn. Saída, o texto formatado em caixas. Sem back-end, sem IP para chamadas de API on Rails. E eles estão cobrando de $50 a $100 por mês para fazer algo que qualquer um poderia reproduzir por centavos. Não é só caro, é desonesto. Enfim, aqui tem... Não sei se é exatamente desonesto. O cara viu uma oportunidade e abraçou, né? Será se desonesto seria a palavra? Tem muita gente da área de marketing, por exemplo, que não faz ideia de como que isso funciona. Eles querem uma ferramenta que auxilia. Eles estão... Não sei, assim, eu tenho uma opinião. Não acho desonesto. Mas eu acho que a pessoa que é um pouco mais instruída não precisa. Aí é outra história. Todo modelo de negócio depende do usuário não saber o quão simples ele realmente é. Exatamente isso. E isso é desonestidade? Eu não acho. Às vezes o cara não sabe e não quer saber, né? Eu acredito nisso. Esse é o cerne do termo wrapper LLM. Não é um produto, é um disfarce. Fraqueza oculta do OpenAI. Todos tratam a OpenAI como intocável, a camada de inteligência de toda a indústria. Desde 2022, quase todos os wrappers, agências e ferramentas de produtividade se apoiam nele. Eles construíram um modelo mais forte, eles tiveram a liderança inicial, ninguém remodelou o mercado tanto quanto eles. E ainda assim eles estão expostos. Seu domínio depende da distribuição e a distribuição vem dos próprios wrappers que todos descartam.
Todas aquelas ferramentas SaaS construídas sobre o ChatGPT, elas não são apenas passageiras, são a base de clientes da OpenAI. E se mesmo com algumas fracassarem, a receita da API vai junto. Esse é o risco oculto. Os wrappers queimam dinheiro com usuários freemium, que executam fluxos de trabalho com muitos tokens, mas a OpenAI ainda cobra por solicitação. Não importa se o usuário paga, o wrapper arca com custo. Todo seu modelo de negócio depende de uma conversão rápida, o suficiente para superar a queima. Alguns o farão, a maioria não. Caramba, cara, é um ponto de vista bem interessante, né? E quando eles desaparecerem, a OpenAI sente isso? A OpenAI sente isso. Esse é o paradoxo. A OpenAI é dona da tecnologia, mas não do usuário. Os wrappers fazem isso e esses invólucros são paragens. Fossos finos, queima pesada, pouco bloqueio. Se caírem, a OpenAI não perde apenas um cliente, mas também a camada de distribuição que sustentava a receita não relacionada ao ChatGPT. Não é uma dependência unilateral, é um ciclo fechado. A OpenAI é dona da inteligência, os wrappers são donos da distribuição, todo mundo finge que o outro não é crítico, mas a economia diz o contrário. Cada token enviado por um wrapper, pago ou não, rende dinheiro para a OpenAI. Multiplique isso por milhões de usuários freemium e essas startups se tornam braços de distribuição não remunerados, subsidiando o crescimento da OpenAI enquanto sangram. É uma configuração inteligente, mas é frágil. Porque se os wrappers caírem, o alcance da OpenAI diminui. Eles podem tentar converter esses usuários diariamente, mas a maioria deles não estava se inscrevendo no ChatGPT Pro. Isso é um detalhe, né? A gente sabe que a grande maior parte dos usuários de ChatGPT pelo mundo, e a gente sabe sim, porque é fácil de se deduzir, porque a grande maior parte, por exemplo, não são de programadores, não são de pessoas muito envolvidas em inteligência artificial. A grande maior parte de quem usa ChatGPT hoje em dia são usuários comuns. É o cara que vai entrar no ChatGPT e pedir ele para ajudar ele com uma receita de bolo. E isso, gente, isso é fato. Eu vejo isso. Aqui em casa, por exemplo, minha esposa usa bastante. Ela usa às vezes para simplesmente, eu quero uma dieta de uma alimentação saudável. Em vez de ir no Google, ela usa o ChatGPT. Eles aparecem para o fluxo de trabalho, não para acessar o modelo bruto. A OpenAI tem o fosso. Eles têm o modelo, mas eles não têm o isolamento. Seu alcance depende de um frágil conjunto de invólucros, a maioria dos quais deficitários, indiferenciados e que consomem o dinheiro dos investidores para sobreviver. E na hora que esses investidores decidirem também não botar dinheiro, hein? Como é que vai ser? Quando esse dinheiro acaba, a OpenAI perde mais do que parceiros, perde estrutura que sustenta a sua receita. Aí, ó. E você não precisa se forçar a vista para ver. Abrir o Instagram, navegue pelo seu feed e dezenas de ferramentas de IA prometem revolucionar a tomada de notas, registro de saúde, podcasts diários, tudo com uma identidade visual limpa, tudo com tecnologia GPT e tudo executado o mesmo padrão de back-end. Aceite a contribuição, envie o GPT, analisar a resposta, solte em UI, chame isso de produto. É isso. A OpenAI é paga em cada chamada, não importa quão tênue seja a diferença na superfície. Essa é a verdadeira exposição, uma rede frágil de shell SaaS agindo como base de clientes e mecanismo de crescimento. Todos com margem negativa, todos intercambiáveis, todos com uma mudança de política de distância de fracasso. Ainda acha que estou exagerando? Aqui está a maioria desses produtos fazendo o que no bastidores. Aí aqui ele posta um código em Python que executa lá, né? Cara, e pior que é isso aqui mesmo. Não é tão diferente do que eu tenho. Eu fiz um teste com o PHP também. E é basicamente isso. Eles chamam do terminal Python Request. Resumo, filosofia, É exatamente isso mesmo. Esse é o produto. Todo o resto é CSS, faturamento e integração com Stripe, que também é outra coisa que tá bombando, né? A Stripe, eu vejo a Stripe fazendo rios de dinheiro com a quantidade de ferramentas que estão integrando com ela. Troque o prompt, troque o caso de uso. Quer tweets de uma transcrição? Ajuste as instruções. Quer resumos de reuniões? Altere a entrada. Quer um assistente de e-mail inteligente?
Conecte o SendGrid. Não há IP, não há sistema, não há fosso. Apenas uma chamada de API bem estruturada, marcação e marketing. A maior parte do cenário de produtos de IA poderia ser reconstruída por um desenvolvedor júnior em menos de uma hora usando ChatGPT, Stripe e um front-end boilerplate. Caramba, que texto legal, cara. Eu, sinceramente, eu queria poder pular alguma coisa para ser um pouco mais ágil, mas não tá dando para pular. Esse é o motor por trás do hype. E a vulnerabilidade silenciosa por trás da força da OpenAI, a matemática da sobrevivência. É fácil criticar as embalagens de livros didáticos por serem frágeis, mas a verdade é mais complexa. Essas ferramentas não são donas da inteligência que vende, elas a alugam. A maioria depende inteiramente da OpenAI, Anthropic ou Cloud. Seu produto é uma interface de usuários com alguns prompts por trás. Cada vez que o usuário interage, ele paga o fornecedor do modelo. A menos que tenha construído uma infraestrutura de verdade, camadas de memória, mecanismos de fluxo de trabalho ou forças de distribuição, eles são apenas intermediários e intermediários não duram. Quando ele fala fosso, o que ele quer dizer exatamente com fosso? Rappers that OpenAI loses that interface matters. Eu tô nessa parte mesmo? Não, tá aqui, ó. Aqui. The product tree is a UI with a few prompts behind it. That's depending on... provider. Não, enfim, deixar. A menos que tenha construído, intermediários não duram. Mas aqui está a diferença, a OpenAI precisa deles. Os wrappers são o motor de crescimento da API. Eles trazem o GPT para verticais, equipes e nichos. Elimine os wrappers e a OpenAI perde alcance e receita. Essa interdependência importa, mas a alavancagem também. A sobrevivência se resume a 4 perguntas. Quem é o dono da margem? Quem controla os preços? Quem pode mudar a operadora? Quem pode ser substituído por um prompt melhor? Vamos analisar? Jasp, a criança de ouro, arrecadou 100 milhões, atingiu 90 milhões de ARR e foi prejudicado pela ChatGPT. Eles se esforçaram, migraram para um ambiente corporativo, adicionaram roteamento de modelos e tentaram criar modelos privatizados leves. Eles ainda estão vivos, mas somente após cortes de avaliação e rotatividade executivos. É assim que a sobrevivência se parece quando seu produto depende de inteligência alugada. Cara, olha isso. Porque você precisa ficar o tempo todo manejando, né? Fazer com que esse produto continue viável, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de infraestrutura. Copiar AI. Copy AI, eu acho que é o nome desse aqui. É Copy AI. Menor escala, menor história, 16 milhões arrecadados, 10 milhões de ARR, enorme base freemium, mas sem vantagem competitiva. Os principais recursos são o GPT com interface de usuário. Eles começaram a implementar ferramentas de fluxo de trabalho em camadas para aumentar a aderência, mas os custos de mudança são baixos. Os preços refletem a atenção. Eles precisam crescer, mas não podem se dar ao luxo de abrir mão de muita coisa. Novamente, notavelmente, ferramenta de pesquisa de nicho, provavelmente pré-receita, totalmente dependente da OpenAI, oferece resumos e análises de recursos que agora vem incluídos no ChatGPT. Seu conjunto de recursos se sobrepõe à funcionalidade nativa. Isso não é concorrência, isso é risco de extinção. Pessoal, isso aqui são o nome das empresas, tá? Eu vou postar aqui o nome. Eu vou postar o link, e aí quem quiser ter acesso aos nomes aqui em inglês é só acessar. Mas só eu tô falando traduzido, mas por exemplo, Tabili, Niche, Research, Tommy, Wrightsonic, são as empresas, são os produtos que foram desenvolvidos, né? Com isso. Então, uma história de sucesso viral. Slide decks de IA com tecnologia GPT-4, Stable Diffusion, milhões de usuários, mas então a Microsoft incorporou o Copilot ao PowerPoint e expôs o calcanhar de Aquiles da Tommy. Eles não são donos da plataforma que estão interrompendo. Wrightsonic, um caso isolado e discreto. Criou pouco, manteve-se enxuto, construiu seus próprios modelos pequenos para cortar custos.
eles estão roteando dinamicamente entre o GPT-4, Claude e seus próprios motores. Não são invencíveis, mas modulares. Se alguém sobrevive com base na eficiência operacional, são eles. O dilema do prisioneiro em escala. O que está acontecendo aqui não é apenas uma série de apostas ruins. É teoria dos jogos. O ecossistema de IA está preso em um dilema do prisioneiro multijogador, onde todos agem em seu próprio interesse racional, mas coletivamente enfraquecem a base no qual todos confiam. Os rappers LLM tentam escalar rapidamente sem possuir um modelo, assim eles subsidiam o uso, fingem aderência e perseguem métricas de receita enquanto destroem suas próprias margens. Eu acho que ele quer dizer com isso o lance da... né, porque vai ficar, esse custo vai aumentando e ele, né, vai tendo que manter o serviço funcionando. A OpenAI, que é o crescimento das APIs, por isso alimenta rappers que sabem que não sobreviverão, mas precisa de volume, alcance e área de superfície para casos de uso. A Microsoft quer controlar a camada de implantação, mas depende da OpenAI para recursos e da NVIDIA para computação, sem possuir nenhuma delas. E a NVIDIA? A NVIDIA vence de qualquer maneira. Muito interessante. Todos os jogadores estão agindo racionalmente. Nenhum deles está construindo algo estável. O resultado é um sistema de alavancagem interdependente. A OpenAI não consegue eliminar os wrappers sem perder volume. Os wrappers não conseguem trocar modelos sem degradar a saída. A Microsoft não consegue dominar sem arriscar a lealdade da API. E se a NVIDIA tropeçar, todos eles sofrem o golpe. Se acontecer qualquer coisa com a NVIDIA nesse meio do caminho, todo esse ecossistema baseado em LLMs vai ruir. É isso, basicamente isso. Isso não é uma pirâmide, é um loop. E loops não têm caminhos alternativos. A fragilidade não é causada pela estupidez ou malícia, é apenas o efeito combinado de todos fazendo a coisa mais inteligente possível, até que tudo se rompa de uma vez. Ele brinca de novo com infraestrutura, API wraps, shutdowns, failures, shutdowns, API. Quer dizer que, né, tudo continua. A infraestrutura vence, mas ninguém está construindo. Quando as embalagens quebram e o financiamento seca, apenas um tipo de empresa sobrevive, aquela da qual tudo mais depende. Aquela que não pode ser trocada, aquela que não desaparece quando o mercado corrige, porque sem ela, nada mais funciona. No caso aqui, talvez a NVIDIA. Isso é infraestrutura e quase ninguém na IA está construindo isso. Infraestrutura é aquilo sobre o qual todos constroem e o que ninguém pode se dar ao luxo de perder. É a AWS, é a Stripe, é a Twilio, é a camada invisível que só importa quando quebra. E se torna insubstituível quando isso acontece. Você não escolhe porque é empolgante, você escolhe porque não há alternativa. Já vimos o que acontece quando ninguém constrói. Na era das .com, a Ideolab foi a incubadora de startups original, uma fábrica de ideias pré-Y Combinator. Bill Cross foi um pensador geracional. Ele lançou mais de 100 empresas, contratou equipes, compartilhou recursos e agiu rapidamente, mas não sobreviveu à crise. Algumas empresas da Ideolab abriram capital, a maioria desapareceu. Grandes marcas, conceitos fortes, alavancagem zero, eram jogos de interface, voltados para o usuário, amigáveis ao hype, mas opcionais para o sistema. Quando a correção veio, desapareceram da noite para o dia. O ponto dele aqui está muito relacionado ao que é realmente necessário, né? Ele deixa isso bem evidente, assim. Se você está fazendo algo que é só uma camada de interface, que não guarda nada, que não gera valor, você provavelmente vai cair em algum momento. É isso, basicamente isso que ele está falando. A Y Combinator tomou um caminho diferente. Não centralizou a execução, distribuiu o risco, buscou outsiders, apostou e pouco e deixou o mercado decidir. Daí surgiram Stripe, Dropbox, Airbnb. Não porque a YC fosse mais visionária, mas porque selecionou empresas que pudessem perdurar, empresas que eventualmente se tornaram infraestrutura. Entendi, faz sentido. Hoje em dia, alguns desses serviços aqui são essenciais para vários negócios. Por exemplo, no caso da Stripe, mesmo que haja outras empresas que acabam oferecendo, eu acho que a estrutura que a Stripe oferece, ela é mais forte no sentido de
conseguir prover o serviço sem queda, sabe? De ter maior disponibilidade. É engraçado isso. Realmente faz sentido. Até a segunda onda de e-commerce provou isso. Empresas como Warby, Parker e Caspers não eram apenas exercícios de brand. Elas controlavam a logística, as cadeias de suprimentos e o atendimento. Aparentemente pareciam marcas de TC, mas por baixo eram empresas de sistemas. A IA seguirá o mesmo padrão. De fato, né, grandes e-commerces, eles não eram, por exemplo, lojas de fato, assim, não eram né, elas eram empresas de tecnologia que estavam desenvolvendo um produto que, por acaso, era um e-commerce. Né? Se você pegar a própria Amazon, você não tem uma loja física, a Amazon inicia o processo como um e-commerce, depois vira marketplace, e assim vai evoluindo. E engraçado porque encontra algumas empresas que eram grandes hipermercados, lojas, elas tentaram ter o e-commerce e quebraram, porque não era o know-how delas não era exatamente o desenvolvimento do software, era a loja. Bem legal, cara, bem legal isso aqui. Empresas de infraestrutura não entram em pânico quando os preços dos tokens disparam. Elas não quebram quando a Nvidia perde remessa, uma remessa, ou a OpenAI altera um endpoint. Elas não competem em aprimoramento de interface ou em truques rápidos. Elas decidem o terreno em que todas as outras pisam. As perguntas que mais importam. Peter Thiel apresentou 7 perguntas em Zero to One, aquelas que toda empresa duradoura deveria ser capaz de responder. A questão de engenharia: é possível criar tecnologia inovadora em vez de melhorias incrementais? A questão do momento certo: agora é o momento certo para começar seu negócio específico? A questão do monopólio: você está começando com uma grande fatia de um mercado pequeno? A questão das pessoas: você tem a equipe certa? A questão da distribuição: você tem a maneira de não apenas criar, mas entregar seu produto? A questão da durabilidade: sua posição no mercado será defasável daqui a 10 ou 20 anos? A pergunta secreta: você identificou uma oportunidade única que os outros não veem? Essa aqui talvez seja a mais difícil de responder, tá? Ninguém na economia das embalagens está perguntando isso, porque se fizessem, as respostas seriam óbvias: não e absolutamente não. O manual hoje é simples: aplicar uma interface ao usuário GPT, chamá-la de especializada e torcer para que o usuário não olhe atrás da cortina. Mas isso não é infraestrutura, isso é camuflagem. Os verdadeiros consultores, eles não estão apenas capacitando os usuários, eles estão se tornando impossíveis de abandonar. Eles não estão aproveitando a onda, estão colocando os trilhos por baixo. Alguém reconstruiria seu produto se ele desaparecesse? Alguma coisa quebraria se ele desaparecesse? Alguém depende dele ou ele está apenas aproveitando o momento? Se a resposta for não, você não é infraestrutura, você é ruído. A corrida do ouro sempre acaba, as embalagens sempre caem, a história muda, mas o padrão nunca acontece. Os sobreviventes são aqueles que o sistema não podem excluir. O sistema de IA que não cobra para você pensar, sem taxas de uso, sem tokens de API, sem vigilância. Ele roda localmente, substitui fluxo de trabalhos inteiros e nunca envia um prompt para um endpoint de API. Obtenha acesso antecipado. Vamos ver para onde que isso aqui manda. Provavelmente The World First Based Operating System. Ele acabou criando um sisteminha para ele ali, né? Cara, muito legal o texto. Eu acho que os pontos aqui são bem massas, bem legais. Ele levanta assim, ele não fala de tecnologia igual muitos dos devs estão abordando. Ele fala essencialmente de como o ecossistema das empresas funciona. Para mim faz todo sentido. Você tem uma enorme quantidade de empresas, startups e produtos começando agora, o tal do micro SaaS, né? A gente está vivendo um boom dos micro SaaS agora também. Todo desenvolvedor quer fazer um micro SaaS e que na verdade é só uma integração ali com o ChatGPT e, né, utiliza os tokens e traz alguma informação. Cara, muito massa. É bem legal ver esse tipo de texto escrito por alguém que parece que está no mercado há tanto tempo. E eu concordo, cara, eu acho que a empresa que conseguir consolidar o seu produto sem a dependência de serviços terceiros, eu acho que ela vai estar um pouco à frente. Claro, eu não sou contra usar, eu acho que a gente tem que estar aberto à mudança sim. Se você tem uma ferramenta que pode te auxiliar, ótimo, mas que isso seja feito de uma forma discreta, que não seja a base core do seu sistema, sabe?
que ele seja ali uma ferramenta mesmo, um ponto de auxílio. Eu acho que, cara, muito bom isso, faz total sentido. Se você constrói sua casa sobre alicerce sólido, ela nunca vai cair. Bom, muito legal. Bom, e você? Hoje o vídeo ficou um pouquinho longo, eu acho, né? Não sei quanto tempo ficou ainda. Mas e você? O que você acha? Você acredita que as empresas que estão se apoiando em cima de inteligência artificial, elas vão quebrar até 99, até 2026 também? Você acha que esse boom vai passar? O que você está pensando no momento? Cara, deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e valeu!